Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui em São José da Varginha e aproveitando aqui um pedaço da tarde, um céu nublado, bonito, estou aqui diante da matriz de São José, você está vendo aí ao fundo, para comentar com você mais um conto, novela do nosso autor, grande autor mineiro, João Guimarães Rosa, da obra Corpo de Baile. Hoje eu quero comentar o conto chamado Cara de Bronze, que está no Urubuquaquá do Pinhém. Esse volume aí do Corpo de Baile tem o Recado do Morro e o Cara de Bronze. Lembrando que o Corpo de Baile é uma obra única do Guimarães Rosa, publicada em 2 volumes inicialmente, depois em um único volume e atualmente em 3 volumes. Isso por questão de razões de mercado editorial, porque senão ficaria um livro muito grande. Guimarães Rosa escreveu 2 grandes obras, tudo que ele escreveu é muito bonito, mas vamos falar assim didaticamente, que é o chamado Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas. No Corpo de Baile, os personagens se movimentam entre um conto e outro. No conto de hoje, o Cara de Bronze, vai aparecer inclusive um personagem que é o Grivo. E o Grivo, ele aparece também em Campo Geral, na história de Miguelim. Do que fala esse conto de hoje, que é o Cara de Bronze? Primeiro, a gente tem que fazer pergunta de tudo, né? Por que cara de bronze? O bronze é um metal bom, ele não é ouro, não é prata, mas ele é usado para fazer muitas coisas. É um metal de qualidade, é um metal escuro, mas cara de bronze, então, é uma espécie de alcunha, de apelido que os vaqueiros deram para um grande fazendeiro do Pinhém. E até o nome dele, os vaqueiros se revezam, eles não sabem direito o nome dele, cada um fala uma coisa, e ali eles vão mudando de opiniões, né? Até que um acerta o nome dele. Na verdade, é o Segisberto Saturnino Geia Velho Filho, né? É o Segisberto. Vou procurar aqui nas minhas anotações, que eu fui lendo e fazendo anotações para comentar com vocês. É interessante já esse Saturnino. Nada em Guimarães Rosa é de graça. Saturnino vem de Saturno, né? Que é o mesmo Cronos, a divindade que devora os seus próprios filhos, o tempo, o Deus Tempo. Então, esse se chama Segisberto Saturnino Geia Velho Filho. Os vaqueiros tropeçam no nome do fazendeiro. É um fazendeiro misterioso que passa os seus dias em um quarto escuro, revestido com couro de onça e tal, cheio de mistério. Bem, pessoal, eu tive que mudar aqui a minha posição porque quando eu estava começando a fazer o comentário aqui do conto, acabou dando uma chuvinha e você sabe, a gente faz as coisas tudo que assim, meio na unha, né? Certo? Eu tive que tirar a visão de vocês aí da igreja ao fundo, muito bonita, porque aqui começou a chuviscar um pouquinho. Então vamos continuar aqui a nossa história. Os vaqueiros, eles se revezam
com relação ao nome do fazendeiro, que eles nem sabem como ele chama direito, nessa edição minha aqui, né, da ficção completa, é o volume 1 da Nova Aguilar, está na página 673. Então, eu tenho o nome dos vaqueiros também, que olha, eu vou falar o nome dos vaqueiros: Sãos, Tadeu, Cicica, Fidelis, Sacramento, Mainarte, Doim, Moismechego, José Uelwa, Massambira, Massacongo, Grivo, Andino, Zé Guilherme, Raimundo Pio e o Jesuíno. Mas aqui eu falei só alguns, tem mais ainda, né, para ser falado. São os vaqueiros. Então eles vão falar, olha, como é que chama mesmo o cara de bronze? Então eles vão tentar entender, né, o Inhotim. Cara de bronze, não, isso não é o nome dele, são alcunhas. O vaqueiro Cicica, velho não é alcunhas, é nome de lei. O Andino, nome dele é Sigisbé. O Mainarte diz Segisbel Saturnim. O vaqueiro Cicica, Chesisbel Saturnim, eu sei, mas velho também. Velho não é graça, é sobrenomes. O vaqueiro Sacramento, homem, não sei. Em que sube toda a vida é Jezibel só. O vaqueiro Doim, Zigisbel Saturnim. O vaqueiro Sacramento, Gisisbel Saturnim, digo. Na verdade, eles não sabem direito o nome do cara de bronze, chamam ele de cara de bronze por causa do seu aspecto severo. Ele tem um rosto severo, está sempre trancado no quarto e só fala com seus vaqueiros a partir de um deles, que é o vaqueiro de confiança, aquele que sabe das coisas, que é o Grivo. O Grivo também vai aparecer no conto Campo Geral, conforme eu disse. Então, eu já falei por que significa cara de bronze. Fala também, logo da casa dele, no começo do conto, é uma casa imponente, com batentes de pereiro e sucupira, portas de vinhático. Seu quarto é escuro, feio, solitário, com uma morada do demo. E lá do quarto ele dá ordem aos vaqueiros. Quem é esse cara de bronze? Aqui podemos fazer um revezamento de interpretações. Ele representa a divindade? Ele é um mistério? Mas ele é um mistério e lá num determinado momento do conto fala que ele tem paralisia na alma, como se fosse assim, um estado depressivo. Então quem é na verdade esse cara de bronze? O conto ele vai o tempo todo os vaqueiros sem saber. E aparece também o cara de bronze. Ele tem um gosto especial para artes, para música. Tem um violeiro contratado por ele, que inventa versos, conversando com as palmeiras e os buritis. Uma poesia simples, sábia, com cantos com características medievais, quando os poetas conversavam com a natureza. E a poesia sabe muito sobre os caminhos dos homens, sempre em travessia. Eu vou pegar aqui um dos versinhos, né, do cantador, que fica, enquanto os vaqueiros estão apartando o gado lá na fazenda do cara de bronze, o cara de bronze está
sempre recluso no seu quarto escuro, e lá da varanda o cara de bronze canta assim: Buriti, minha palmeira, toda água vai olhar, cruzo assim tantas veredas, alegre de te encontrar. Buriti, minha palmeira, nas estradas do Pompéu, me contou o seu segredo, quer o brejo, quer o céu. Bonito, isso você vai sempre encontrar na obra do Guimarães Rosa. São as cantigas populares, aquilo que está na alma do povo do nosso Brasil profundo. Buriti, boiada verde, por vereda, veredão, vem o vento, diz, tu fica, sobe mais, te diz o chão. Alecrim da beira d'água disse adeus com a linda mão. A moça viu o vaqueiro, deu adeus com a linda mão. Alecrim da beira d'água disse adeus com a linda mão. E esse cara de bronze, então, ele contrata esse cantador, né? Para cantar. E aí, num determinado momento, o vaqueiro, o fazendeiro, chama o cara de bronze, chama o grivo e encarrega o grivo de uma viagem. E aqui é muito interessante. Essa viagem do grivo lembra a busca do Santo Graal lá no Rei Arthur. O Rei Arthur está velho, está doente, precisa de alguém que busque para ele um elixir, o Santo Graal, para curar, como se fosse o elixir da juventude. E o grivo vai ser esse, que vai buscar as respostas, o que o cara de bronze pede. Então, assim como o Rei Arthur, que estava velho e doente, o fazendeiro Segisberto também encontra-se fechado em seu quarto de mistérios. E aí ele escolhe um vaqueiro para uma missão, é o grivo. Ele era sempre o intermediário entre o cara de bronze e os demais vaqueiros. O grivo, e entre os vaqueiros tem um que é sempre curioso, sempre perguntador, é o Moimichego. E esse nome é um nome curioso porque é a junção de diversas palavras. Moi, me, ish, ego. Em francês, inglês, alemão e latim. Quer dizer eu, né? Ego, eu, ish, me, moi. Em inglês, francês, alemão e latim. Parece que é o próprio autor, o próprio João Guimarães Rosa, que está ali misturado nessa história, tentando buscar as respostas. Mas que respostas? O grivo, ele sai em segredo para o mundo. E nas suas viagens, ele faz catálogos de planta, catálogos de pessoas, catálogos de situações, muito interessantes. São listas de pessoas, de situações. Eu vou pegar aqui uma lista de pessoas que ele faz. Na verdade, o grivo parece que ele sai para buscar a origem, o segredo das coisas. Por que as coisas são como são? Por que o mundo é como é? Porque existe uma ordem por trás dessas coisas. Então o grivo, ele sai buscando essas respostas, né? Aqui nós temos uma lista de plantas e uma lista de pessoas. O que o grivo viu, né, pelo mundo? Mulher na roça na roca e no tear, fiando e tecendo seu algodão, sentada em esteirinha de Buriti, moça com o camocinho a cabeça na rodilha, mulher velha com um rosário no pescoço, mulher velha cruzando birros, geralista, caçador, um que mangabeia,
veredeiro com chapéu de couro, tão longe, tão longe, Cafua em toca, de Buriti com quintalim e cocoricó de galo, os meninozinhos vindo pelos caminhos perto, uns de bonita voz, pedindo a gente a benção. Cafua, fumaça que de dia acena, e de noite, às vezes, tem uma vasqueira luzinha triste de candeia. Velhos cujos olhos não aprovam mais muito o viver, só no mexido da boca é que se espantam. Uns que vigiam seu chiqueirinho com um porco de dentro de sua casinha choupana, toda cheia com 3 dúzias de espigas de milho. E aqui ele vai falando o que ele viu, o que ele encontrou e tal. E é interessante também quais são os critérios que o cara de bronze adota para contratar esse enviado. Como é que ele faz a seleção da pessoa que ele vai enviar para buscar as respostas que ele precisa? Parece que ele está no final da vida, isolado no seu quarto escuro, cheio de mistérios, e ele precisa de algumas respostas. Então ele vai fazer a seleção dos vaqueiros testando a sensibilidade dos mesmos. Para um ele faz uma pergunta: o que você veria se estivesse montado em garupa de ema? Pergunta um deles. Era uma conversação nos escuros, se rodeando o que não se sabe. E como que o cara de bronze vai escolher o grivo? Por causa da sua sensibilidade. Lembra-nos que o grivo, ele tem umas expressões muito bonitas. Eu vou ver se eu acho aqui para falar para você. Então, vou ler aqui no próprio texto. Como que, vez em quando, ele chamava os vaqueiros, o cara de bronze, né? Um a um. Jogava o sujeito em assunto. Tirava a palavra. De princípio, não se entendeu. Doidara? Ele sempre tinha sido homem senhor, indagador, que geria suas posses. Por perguntar noticiazinhas, perguntava, caprichava nisso. Só que agora estava mudado. Não requeria relato da campeação, do revirado na lida, as querências das vacas parideiras, o crescer das roças, as profecias do tempo, as caças e a vinda das onças, e todos os semoventes, os gados e pastos. Nem não eram outras coisas proveitosas, como o saber de histórias de dinheiro enterrado em alguma parte, ou conhecer a virtude medicinal de alguma erva, ou do lugar de vereda que dá o Buriti mais vinhoso. Mudara. Agora indagava engraçadas bobeias, como estivesse caducável. À vez, ele mesmo parecia ter vergonha daquilo, variava o meio da conversa. Que era que essas coisas, quisquilha, mamãezice, atou e desatou, aquilo não tinha rotinas. Então, o cara de bronze, ele fazia perguntas interessantes para ver a sensibilidade dos vaqueiros, para saber qual deles poderia encarregar dessa missão de buscar o que das coisas, de buscar as respostas, talvez, para as grandes angústias da vida, a origem da palavra, o que havia de sagrado em todas as realidades. E aí, então, ele continua, né? O que a gente havia de ver se fosse galopando em garupa de ema, luaral, as estrelas, urubus, as nuvens em alto vento, quando eles remam em voo. O vaqueiro Pedro Franciano ia adivinhar o que é o mar. Quem é que pode? Só o Calixto aqui da gente
é quem viu a pancada dele, quer dizer, a pancada do mar. Então ele pergunta o vaqueiro para adivinhar o que é o mar. Pergunta ao Maynard. Ele queria uma ideia como o vento. Por espanto, como o vento, uma virtudinha espritada que traspassa o pensamento da gente, atravessa a ideia, como alma de assombração atravessa as paredes. Ao vaqueiro Noró, que relembra os formatos do orvalho, e bonitas desordens que dão alegria sem razão e tristeza sem necessidade. Ao Abel, não entender, até se virar menino. Isso me lembra muito a poesia do Manuel de Barros, que é quebrar a palavra, tirar da palavra um novo significado, tirar da palavra um sentido original, como se quisesse extrair de cada palavra o suco, o caldo, o que havia de melhor. É um pouco do trabalho do Manuel de Barros, que chegou a afirmar em um dos seus textos: eu não gosto da palavra acostumada. Eu quero fazer com que a palavra me diga que veio. Então, o cara de bronze, ele está tentando escolher um dos vaqueiros a partir da sensibilidade deles, né? Para poder enviar a uma missão. E ao vaqueiro Calisto, essas coisas que o grivo falou, então a voz do grivo, sabiá na muda, ele escurece o gorjeio. Bem-te-vi gritou, papinho dele de alegria, de amarelo, tanto quase não rebentava. Pássaro do mato em toda parte voa torto, por causa de acostumado com as grandes árvores. Passarim, todo tempo se ri nas bochechas do vento, e minha alma está bem guardada, vento de todas as asas. Então o cara de bronze escolhe o grivo. E o grivo vai então para fazer uma viagem longa. E ele vai buscar a entender o mundo, a perceber com a sua sensibilidade como que tudo começa, como que esse mundo se ordena. Depois ele traz um relatório e relata ao cara de bronze. E os demais vaqueiros ficam mortos de curiosidade para saber. Mas havia uma distância imensa entre a sensibilidade do grivo e dos demais vaqueiros. Por isso, com os demais vaqueiros, o grivo tem uma forma de falar diferente. Me parece que o cara de bronze aqui, ele lembra um pouco até a questão da transcendência, do transcendente, que quer buscar o contato com a arqué das coisas, com a origem das coisas. E como ele está fechado no seu mistério, né? Ele manda um mensageiro, quase que como o Pai Eterno que nos envia Jesus para estar conosco, para fazer como que um relatório de viagem, um diário de bordo ao Pai Eterno. Assim o grivo, em viagem, ele vai para buscar a origem das coisas, buscar o entendimento profundo das coisas e volta para esse relatório ao cara de bronze. Esse é um conto muito bonito e cada vez que você lê, você tem novas intuições, novas ideias. Eu sei que não é a minha especialidade, eu não sou especialista na área, eu só estou comentando isso aqui porque eu queria que você procurasse ler e conhecer e gostar, como eu gosto, desse escritor mineiro, que é o João Guimarães Rosa, que escreveu, na verdade, não foi uma literatura, foi uma grande obra de arte. Eu espero que esse conto tenha ajudado você a entender algumas coisas, a apanhar gosto pela linguagem misteriosa, profunda do Guimarães Rosa, que busca entender a alma humana lá no Brasil profundo mesmo, né? no matuto, no sertanejo,
porque o sertão ele tem também uma dimensão universal. O sertão é o mundo para ele e para todos nós. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado. Peço desculpa aqui pela quebra do vídeo, eu comecei a gravar do lado de fora, tive que vir aqui para a varanda por causa da chuva, mas é um trabalho feito com amor. Um grande abraço, fica com Deus, e se você gostou desse vídeo, mande para um amigo que gosta também de uma boa leitura, de um papo agradável, de uma conversa boa a respeito de assuntos que dizem respeito à alma humana. Um grande abraço para você, fique com Deus.